nome é Pastor Miguel, sou um dos pastores da Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul. Prazer muito grande ter você junto com a gente. Você pode nos encontrar no nosso canal YouTube, que é Momento da Graça, e também nós temos na página da igreja também todas as nossas lições no Facebook. Então tem várias maneiras de você assistir às nossas lições. E nós estamos, depois de uns 2 meses sem estar assim gravando constantemente, que a gente estava fazendo os nossos cultos na modalidade live, de dentro do templo, mas agora estamos vivendo uma onda forte do vírus aqui em Cruzeiro do Sul, e por isso nós vamos intensificar as nossas gravações para que você possa ter um pouco da palavra de Deus acionado dentro da sua vida e para ajudar você nessas épocas de tempestade. Justamente de tempestade é que nós vamos falar daqui a instantes. Mas queremos aproveitar esse momento para avisar que nós oramos e consultamos a liderança da igreja e decidimos suspender os nossos cultos presenciais por mais alguns dias e orando a Deus, implorando a Deus de dia, de noite, de madrugada, que Ele é o único que pode controlar essa pandemia. Nós estamos pedindo que Ele nos dê o alívio que tanto eu como você, como toda a população, como o mundo inteiro gostaria de ter. Então, a nossa confiança é em Deus e sabemos que muitas vidas têm sido ceifadas, muitas pessoas estão hoje doentes, muitos em casa, outros nos hospitais, e nós estamos orando por todas essas pessoas e pelo consolo para as pessoas que perderam entes queridos. E eu quero convocar você a intensificar as suas orações. Mas hoje nós vamos tomar alguns instantes para falar de 2 eventos similares na vida de Jesus com seus discípulos durante o seu ministério aqui na Terra. Os 2 textos que eu gostaria de convidar você a examinar com calma, eu não vou ler os 2 textos porque são as 2 histórias similares todinho, então eu vou deixar isso com você. Nós vamos ler apenas alguns trechos de dentro de cada história, mas os 2 textos se encontram no primeiro dos 4 evangelhos, no livro de Mateus, nos capítulos 8 e no capítulo 4. No capítulo 8 são os versos 23 a 27, e em Mateus capítulo 14 são os versos 22 a 33. As histórias são semelhantes porque, como eu disse, são acontecimentos durante o ministério de Jesus Cristo, interação com o seu grupo seleto de discípulos, os apóstolos, que estavam sempre perto dele. E nós vemos Jesus interagindo dentro do ambiente em que eles viviam, no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na realidade, é um lago muito grande, mas muito grande mesmo, quilômetros de largura e de comprimento, e que na parte de baixo, na parte do sul, sai o Rio Jordão e que passa lá para o Mar Morto, lá no sul da Palestina. Mas o Mar da Galileia é chamado de mar por eles porque era justamente muito grande, mas na realidade é o que nós chamaríamos de um lago grande. Mas então, nas 2 circunstâncias, os discípulos estão dentro de um barco fazendo a travessia do Mar da Galileia. No capítulo 8,
a história nos fala que Jesus, depois de ter pregado a sua mensagem às pessoas, embarcou com os discípulos e estavam atravessando o Mar da Galileia e Jesus, muito cansado de tanto trabalhar, adormeceu na polpa do barco. E aí veio uma tempestade. E aí nós vamos ver, né, essa história comparada com a outra de lá de Mateus, capítulo 14, responsabilidade sua ler as duas histórias. Mas então, na outra, Jesus também terminou de trabalhar, de pregar para as multidões e inclusive fez a multiplicação dos pães, despediu as multidões e disse para os discípulos: pegue o barco e vai para o outro lado, eu vou subir para o monte, vou orar e depois eu encontro com vocês. Então, na segunda história, veja as semelhanças. Os mesmos passageiros, que são os discípulos, os apóstolos, Jesus, numa das histórias, dentro do barco, e na segunda história, não dentro do barco, mas os discípulos atravessando o mesmo mar e a mesma circunstância, uma tempestade tão feroz, uma tempestade tão violenta, de que nas duas ocasiões eles tinham certeza que iriam perecer, que eles iriam perder a vida naquelas tempestades. Mas Jesus é quem faz a diferença. Mas eu queria enfatizar o fato que na primeira história Jesus está dentro do barco com eles. Na segunda, não. Na segunda, ele desce do monte durante a madrugada, depois de ter orado, de conversar com seu pai. Ele desce e sai andando por sobre as águas e vai ao encontro deles em meio à tempestade. Então você viu as semelhanças, mas viu também essa diferença grande, que na primeira tempestade, Jesus está dentro do barco com eles. Na segunda tempestade, ele vai ao encontro deles, mas eles todos, os mesmos homens, estão dentro, não sei se é o mesmo barco, mas estão dentro de um barquinho, no meio de um lago muito grande, com ventos rijos, com ondas altas, e a certeza de que se essa tempestade continuar, eles vão perder as suas vidas. E a diferença, não somente o fato que Jesus estava no barco na primeira vez e não estava no barco da segunda vez, mas a pessoa de Jesus é que é a diferença no salvamento. Mas eu queria aproveitar essas duas histórias para mostrar também o que Jesus falou e fez para que eles escapassem e para que eles tivessem mais confiança em Jesus como o centro de suas vidas, como dependentes de Jesus para viver em qualquer circunstância. Então, volte comigo em sua Bíblia para Mateus capítulo 8, e quando nós voltamos para lá e olhamos a história, nós descobrimos que Jesus está dormindo, a tempestade está acontecendo, quer dizer, eles saíram, estava tranquilo, quando entraram no barco estava tudo tranquilo, mas quando chegaram no meio do mar, veio a tempestade. Mas Jesus está dormindo, e os discípulos estão como? Eles estão, como se diz, da proa para a popa, de ponta a ponta, desesperados, sabendo que vão morrer. E aí eles vão e acordam Jesus e dizem: Senhor, ajuda-nos, nós vamos perecer, nós vamos morrer.
Eles têm certeza, eles têm convicção de que eles vão morrer. Se continuar essa tempestade do jeito que está, eles vão morrer. E então, nesse momento, Jesus acorda e diz as seguintes palavras para eles. E é nisso que nós vamos concentrar nos próximos minutos. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que Jesus diz isso? Não é natural a gente, em face à morte, ter medo? Jesus sabe que sim, ele é o Criador. Ele sabe que os homens vão ter medo em face à morte. Mas por Jesus estar no barco, importante isso, tem uma certeza. Jesus vai morrer de quê? De afogamento? Não. O seu destino é morrer numa cruz. Não há como morrer naquela circunstância, porque não é a vontade de Deus Pai. E ele está no barco, e ele estando no barco, se eles ouvissem os seus ensinamentos, eles saberiam que eles estariam seguros, porque ele não vai morrer. O barco não vai naufragar, não vai se despedaçar, as ondas não vão prevalecer, eles vão escapar. Já na segunda história, lembrando que são os mesmos discípulos, o mesmo Jesus, só que Jesus não está no barco. E ele vem, e quando ele vem andando por sobre as águas, eles apavorados gritam, é um fantasma. Eles nem reconhecem que é ele. E aí quando ele chega perto, ele diz as seguintes palavras, lá em Mateus capítulo 14, diferente das palavras da primeira história, ele diz o seguinte, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Porque se eu chegar, vocês vão estar em segurança. Não precisa temer. Tende bom ânimo, ele diz. Tende bom ânimo. Sou eu, não temais. E a Bíblia conta aquela história de Pedro querendo andar sobre as águas, mas a Bíblia diz que quando Jesus subiu ao barco, a tempestade acabou. E eles acabaram chegando do outro lado. Na primeira história também, Jesus repreendeu com a sua voz o vento e tudo passou e eles chegaram no seu destino. Agora, por que eu estou trazendo essas duas histórias tão parecidas, porém tão diferentes, para a gente meditar nesse momento? Nós estamos numa tempestade, não estamos? Todo mundo reconhece que as ondas são fortes. Inclusive, nós até falamos sobre esse vírus, né, que nós estamos na segunda onda. Então, a tempestade está forte. Pessoas estão morrendo. Pessoas estão inseguras. Pessoas estão com medo. É natural. Mas o que eu queria usar essas duas histórias para impressionar você é para o fato que nós que somos verdadeiros crentes em Jesus Cristo, nós podemos perder familiares, podemos perder amigos. Quase todos nós perdemos amigos durante esse período. Mas nós precisamos entender que se Jesus está no barco com a gente, nós não tem quem toque a nossa alma, a nossa vida, a nossa essência está segura, porque teria que tragar Jesus para nos atingir. Então nós precisamos não ser tão tímidos em face a essa tempestade. A tempestade vai passar. Pessoas vão perder a vida? Sim, é trágico. E nós temos lamentado amigos íntimos nossos que nós perdemos esses últimos dias. Mas a verdade é que se nós entendemos que Jesus está na nossa vida realmente no centro, né? Apesar de que pode parecer que ele está dormindo, ele não se importa, mas ele se importa sim. E ele vai nos fazer chegar do outro lado em segurança.
Eu não estou garantindo para você que eu ou outros não pereçamos com essa doença, porque nós não estamos fisicamente juntos com Jesus. Mas eu estou dizendo aqui, se nós somos crentes em Jesus Cristo, Ele está no nosso barco. E mesmo hoje, não estando fisicamente conosco, Jesus Cristo não está fisicamente conosco, como na segunda história ele não estava no barco, mas quando ele chegou, ele falou palavras que nós devemos atender hoje em meio a essa tempestade. Tem de bom ânimo, porque ele é quem ele é. Ele disse, sou eu. Inclusive essas palavras, sou eu, quando ele falou para os discípulos, ele usou aquelas mesmas palavras que Deus usou com Moisés para identificar quem ele é. Ele é o grande eu sou. Foi o que Jesus falou naquela madrugada. Eu sou Deus. E eu preciso ser isso na sua vida. Então, aí ele segue com essas outras duas palavras, não temais. Nós devemos ficar mais tranquilos. A doença é perigosa, é uma tempestade difícil, as ondas são altas, os ventos são fortes, o medo quer nos assolar e nos atolar e nos afundar, sim, mas Jesus está com aqueles que confiam nele e reconhecem que ele é o dono, é soberano, está no controle e nós precisamos nos lançar inteiramente nos braços amorosos, carinhosos e misericordiosos do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, aqueles que não têm Jesus, esses vão estar desesperados mesmos. Mas você que é crente, você precisa ouvir o que Jesus falou nessas duas histórias. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Examine-se, vê como é que está a sua fé. E na segunda história ele diz, tem de bom ânimo, eu sou, não temais. E é com essas palavras que eu quero confortar você, com a palavra de Deus, até passar essa tempestade tão terrível que nós estamos vivendo. Então, Deus abençoe e confie e coloque-se na dependência desse Jesus que está contigo no barco.